Olá, sejam todos muito bem-vindos à TV Cultura Angola. Essa é mais uma edição do programa Production. Estamos aqui hoje, viemos entrevistar uma figura muito relevante a nível do desporto nacional. Se tu não é inscrito no nosso canal, subscreva o nosso canal, assina o sino das notificações para ficar a par e passo das novidades da TV Cultura Angola. Sem mais demora, eu vou deixar com que o nosso convidado se apresenta. Bom dia a todos. Aqui fala Manuel Pedro Rodrigues ou simplesmente Miller Rodrigues. Ok, Milo Rodrigues. Para quem não te conhece, se apresenta, tipo, quem és, nome, idade, formação profissional, nível acadêmico, só para nós sabermos um pouco de quem se trata e antes de nós começarmos a ir fundo nessa nossa entrevista. Bem, muito bem. Como disse antes, Miller Rodrigues é um jovem carismático de 30 anos, é um jovem amante do desporto, é um jovem que desde ter idade eh, teve a paixão pelo desporto, em particular o futebol. Miller Rodrigues é um jovem licenciado em Educação Física e Desporto pela Faculdade Agostinho Neto. Miller Rodrigues é um jovem treinador e também é um jovem organizador de eventos desportivos a nível da comunidade. Ok, muito bem. Disse que a paixão pelo desporto já vem de ter a idade. Eu gostaria de saber mais ou menos como, onde começou, quem foi que o inspirou para que enverdasse nesse caminho do desporto. Porque o desporto podia ser uma outra área de saber ou uma outra modalidade. Porque o desporto? Bem, como disse, foi desde criança que eu tive a paixão pelo desporto, em particular o futebol. Comecei na rua com os amigos, depois então evoluímos com uma equipa mais organizada, lá mesmo no bairro. E depois dessa fase de não dar certo, nesse caso no mundo do futebol, surgiu então a paixão de ensinar. Eu jogava e também ao mesmo tempo ensinava os miúdos da minha rua a jogar futebol. Lá então começou a nascer o desejo de ser treinador de futebol, coisa que sou hoje em dia. Todo mundo sabe e todo mundo conhece o rosto do Miller no Prenda. Conta-nos um pouco como é que surgiu a ideia de organizar o Gia Lote 9. Quem foi a ideia? Hã? Por que, que decidiu organizar? O que que está na base disso? O que que viu que não tinha e por que que decidiu organizar o Gira Lote 9? Bem, a situação de organizar os campeonatos a nível do Piloto 9 surge na ideia de que, ou seja, eu desde criança, mesmo jogando, já entendia de organizações de campeonatos, já entendia o que é fazer um calendário, já entendia o que é ligar, né, uma equipa da outra. Falando do G-Lot 9, a maior competição a nível do prenda de futebol, surge a ideia em 2021, quando os antigos organizadores, né, deixaram de o fazer. Porque aqui também temos que falar que o Gira Lot 9 é uma competição muito antiga, muito antiga. Já teve outros organizadores. Então, os antigos organizadores ficaram um bom tempo sem realizar o campeonato e eu como tinha essa paixão dentro de mim de organizar campeonato, me associei a outras pessoas, né, formamos um projeto e decidimos então fazer o Gira Lot 9 em 2022.
porque o último campeonato parou em 2019. Depois daí então ninguém mais o fez. Então reunimos esforço com algum pessoal do bairro e criamos um projeto e fizemos novamente acontecer o Gira Lote 9, que é hoje em dia uma marca grande a nível das comunidades. Ok, boa, boa, boa. Fala-nos um pouco das referências. Quem tem, quem o Miller tem como referência no mundo do desporto, ou seja, ao nível de treinadores? Quais são os treinadores que se inspira ou faça um top 3 dos melhores treinadores que gostaria de ser ou passar e um top 3 dos piores treinadores que você conhece? Bem, Podem ser nacionais ou internacionais. bem, bem, é difícil dizer os três melhores ou os três piores. Eu prefiro ficar, né, na ideia de que desde que eu comecei a acompanhar o futebol, né, as ideias do Mister Pep Guardiola foram as mais comoventes para mim. Um futebol mais apoiado, um futebol melhor, elaborado e bem pensado, né? Um futebol com cabeça e tronco mesmo. Então, eu acho que tenho a fonte de inspiração como Pep Guardiola. Não diria de outros, né? Gosto também de alguns treinadores, não, mas aqui não diria, mas o Pep Guardiola acho que é bastante relevante naquilo que é a minha visão de pensar o jogo. O Miller Taquara também tem uma participação na AFA. Conta-nos um pouco sobre a tua participação na AFA. O que é que fazes lá? Quem és? Bem, como disse no princípio, eu sou treinador de futebol e também organizo campeonatos a nível da comunidade. São duas partes. Já aqui falei da parte comunitária, agora vou falar da parte mais profissional, do treinamento. Sou treinador de futebol da academia da AFA. Atualmente estou no escalão de sub-15, os famosos iniciados. Recentemente fomos campeões em sub-15, eu como treinador principal nesse caso. Eu estou na AFA desde 2018, mas antes de eu chegar à AFA comecei no bairro Prenda. Então essa paixão de ensinar os miúdos começou em 2010 e de lá para cá foi muito trabalho duro, né? Passaram por mim muitos atletas que hoje em dia estão a dar cartas em algumas equipas, né? Então surge então o convite da AFA em 2018, depois de verem um longo trabalho feito a nível do bairro Prenda, para que eu possa entrar na academia. Então entrei e estou aqui até hoje. Então foi por conta do trabalho que tem feito a nível da comunidade do Prenda que foi convidado que para ser o treinador da AFA. Certo, correto. Temos até hoje o nosso projeto, que é a Escola do Prenda, que anteriormente fazia jogos treino, campeonatos lá mesmo na AFA. E o pessoal da AFA via o nosso empenho, via a forma como a equipa jogava, a forma como a equipa chegava, organizada, o perfil dos treinadores. Então, a AFA não aposta só na formação dos atletas, mas também na formação dos treinadores. Daí surge também essa pretensão da AFA de contactar os treinadores a nível da comunidade. Eu fui um dos felizardos e sinto feliz, né, por essa oportunidade e estou a aproveitar o máximo. Ok, muito bom. Já que falou que foi visto e por conta do trabalho que está fazendo, fez catapultar para outro nível, porque não é fácil ser treinador da AFA. A AFA é uma organização já muito bem estruturada a nível nacional. Não é fácil estar ali nesse escalão. E essa pergunta vai me levar a perguntar como é que está a tua visão
sobre o impacto social do trabalho que tens feito, porque uma coisa leva a outra. Como é que tens visto o teu trabalho nas comunidades? Eh, Será que transforma vidas ou nem por isso? Bem, a nível da comunidade, eu penso que sim. Penso que sim, transforma, porque o futebol dentro das comunidades tem também um caráter social. Então, este caráter social, né, eh, engloba uma série de situações, de como você pega nos meninos ou nos jovens e dá oportunidade de estarem a praticar o futebol. E o futebol é uma modalidade que tem uma certa interação, né? Interação social, ajuda em algumas capacidades cognitivas dos meninos, né? Ao mesmo tempo, ocupa os meninos, né? Afastá-los das, das más práticas, né? O tempo que eles passam lá a vida a treinar, epá, estariam a fazer coisas ruins, mas não. Com esse tipo de projeto a gente consegue unir os miúdos, né? E passar um bom tempo a aprender o ABC do futebol. Alguma coisa de qualidade que possa servir posteriormente para as suas vidas. Ah, Quais são as idades compreendidas dos meninos com que trabalhas? Com que idade o Miller começa a trabalhar com as crianças? Bem, a nível, a nível da AFA, nesse momento eu trabalho com os meninos de 11 a 15 anos, no escalão de iniciados, dos famosos sub-15. Agora, a nível das comunidades, lá no bairro Prenda, nós começamos com os meninos de 7 até os 17 anos. Nós temos lá os meninos a partir dos sub-9, a nível do Prenda, até os sub-17, que são os juvenis. Ok. E agora, qual é o objetivo principal ah, do Miller fazer aquilo que faz? Objetivo principal. Uhum. Bem, Até onde pretende chegar com esse amor ao desporto? bem, como eu disse, eu tenho uma rica paixão pelo treinamento, desportivo. Bem, não diria que gostaria de ser um grande treinador, não. Eu acho que eu devo aprender a ser um bom treinador, mas o meu grande desejo ou o grande sonho é dirigir organizações desportivas, ou seja, ser gestor desportivo. Não é bem ser treinador de futebol, não. Ok, ok. É mais de gestão desportiva, né? Como se diz, ser um diretor técnico, um diretor desportivo, um presidente de um clube, é nesse sentido. Ok, ok. E já agora, quais são os desafios? Não vou falar de dificuldades, né? Quais são os desafios que enfrenta como treinador ou organizador de desporto? Bem, a nível do treinamento, os desafios que normalmente enfrentamos ao longo do dia a dia é mesmo a parte de ensinar. Às vezes você ensina uma técnica a um atleta e ele demora a encaixar, demora a aprender essa técnica. Então eu acho que isso está na base daquilo que é o nosso grande desafio, né, como treinador. Ajudar, né, incentivar o menino a aprender as técnicas necessárias para aprender bem o futebol. Bem, a nível do desporto comunitário, os desafios são tipo, temos dificuldades, né, a nível do desporto comunitário, carecemos de alguns apoios
institucionais, alguns apoios, mesmo a nível de, de material, né? Bem, eu penso que é isso aí. Então, Mília Rodrigues acha que se tivesse mais apoio institucional, ah, poderia ter mais meios para conseguir fazer melhor ou trazer ou tirar mais crianças das ruas para que se tornassem futuros Aquá, futuros Flávio. Correto, correto. Eu acho que os órgãos de Estado deviam se envolver mais naquilo que é o desporto comunitário. Eu acho que quando digo órgão de Estado, estou a falar da administração, estou a falar dos bombeiros, eh, a nossa Polícia Nacional também tem que se envolver mais, uma coisa que dificilmente vimos, né, a nível do nosso bairro, mas eu acho que com o tempo nós teremos, né, continuando a pedir, né, a esses órgãos que apoiam as nossas atividades. Eu acho que com o tempo a gente chega lá e a gente faz melhor. Organizar o Gira Lote 9 não é fácil, visto que temos ou lidar com muitas pessoas de famílias diferentes e educações diferentes. Como é lidar com toda aquela massa popular que se encontra no campo quando estão aí a assistir as suas equipas favoritas, a ir ver os seus jogadores favoritos? Como é que lidar em termos de confusões, em termos de apaziguar os ânimos? Porque temos visto que no campo de futebol acontece muita coisa. Como é gerir tudo isso? O estresse psicológico, onde é que fica? Bem, realmente cada pessoa, né, tem o seu temperamento e nós, como organizadores de campeonatos a nível da comunidade, eh, pautamos sempre pela calma, pela boa postura, quando há dirigentes ou pessoas afeto às equipas, né, com, com, com stress, nesse caso, com stress. Então nós pautamos mais pela calma, pelo diálogo, ok? Até a pessoa se acalmar e em outros fóruns mais calmos, né, metemos a entender o dirigente diante da situação que aconteceu. O segredo é você, como organizador do campeonato, você, como mentor do projeto, ter a máxima paciência, a máxima calma, né? E aturar, né? E aturar certos insultos, como se diz na gíria, engolir sapos, né? Engolir sapos no momento. Num outro momento mais calmo, quando o jogo passou e tudo mais, em reuniões, você expõe tudo o que aconteceu para que as coisas possam estar bem alinhadas. Quando acontece alguma desordem, algum distúrbio no campeonato, então os dirigentes de cada equipa se responsabilizam por isso. Sim, claro, quando há desordem, há distúrbios, a organização analisa a situação e depois em comunicado normalmente passa-se uma multa à equipa e essa multa quem deve acatar é a equipa, são as pessoas que estão envolvidas na equipa, então daí vem uma das sanções, né? Uma das sanções prevista no regulamento da competição interna, nesse caso, né? Para que a equipa possa cumprir ou possa pagar, né? Nesse caso. Ok, ok, ok. E já agora estamos a falar do Gira Lote 9 e sabemos que também é presidente, ou seja, ainda continua a ser presidente do Futebol Clube Roacé. Bem, é que é necessário estamos a dividir as coisas. Neste momento, está a decorrer o Gira Lote 9, edição 2025. Bem, neste momento eu já não faço parte da direção do Gira Lote 9, porque eu estou envolvido em outros projetos, também comunitários. Além do Gira Lote 9, está a decorrer agora, nós temos em carteira a Liga Aprenda que é jogada num outro campo, no campo do Felício. Bem,
Quanto ao clube, quanto ao clube Rua C, eu faço parte da direção da Rua C, né? Neste momento está a decorrer o Gira Prenda e a Rua C está a competir. Faço, faço parte somente do clube e não da organização, porque nesse momento está um outro elenco a trabalhar da organização, não o meu elenco anterior, mas um outro elenco, porque o meu elenco está voltado a um outro campeonato, já não ao Gira Prenda. O Miller foi um dos pioneiros, um dos mentores do Futebol Clube Rua C. Visto que começou com esse projeto, como é que vê ou qual é a sua visão sobre a equipa nos dias atuais? Será que está boa, nem por isso tem que melhorar, ou no passado era melhor do que agora? Bem, o Futebol Clube Rua C está no seu 4º ano de competição. Atualmente as coisas não estão a correr nada bem. Pá, fruto de algum trabalho, se calhar, que não se fez bem no princípio, mas creio que os rapazes darão conta do recado e vão passar essa fase má, né, má por cima, né, porque nós como você já temos já somos uma equipa com um poderio ofensivo ou financeiro melhor a nível do bairro Prenda e sempre almejamos estar no top, né, da tabela no final do campeonato. Ok. E já agora, eu vejo o Miller Rodrigues como um exemplo a seguir, um jovem batalhador persistente que está sempre atrás dos seus sonhos, que não cruza os braços diante das dificuldades. Isso é uma coisa que eu admiro muito em si e de respeitar. E já agora, como é que você acha, qual é a visão dos jovens atualmente sobre não ter oportunidade e ficar parado? Qual é o seu conselho nesses jovens que estão sempre a reclamar porque não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo? O que esses jovens devem fazer mais ou menos? Porque a sua história de vida, de certeza que é exemplo e fonte de inspiração para muitos jovens. Então, tem muitos jovens lá em casa estas horas a nos assistirem e que gostariam de ter insights ou luzes para que também vejam se os sonhos deles a serem realizados. Qual é a sua visão concernente a isso? Bem, para os jovens nessa condição, eu aconselho a manter a calma e não entrar em estado de frustração ou depressão Ok? e ir atrás, né? Fazer alguma coisa positiva que lhe dê algum retorno para organizar a sua vida, né? Há muita coisa para fazer atualmente, há muita coisa para fazer. Às vezes nós jovens, né, com muita força, desdenhamos aqueles trabalhos forçados, mas que no fundo podem nos dar algum sustento, né? Então eu penso que os jovens deveriam, né, correr mais, ir mais atrás para tentar fazer alguma coisa de positivo para que tenham algum retorno para dar o seu sustento ou organizar melhor a sua vida, porque nós como jovens não podemos estar deprimidos porque não temos agora, porque Deus é Deus e Deus anda com todos e Deus sabe o momento de cada um. É como se diz, a vida dá muitas voltas. Nós não podemos desistir daquilo que nós queremos, dos nossos sonhos. Devemos ser pacientes e ir sempre atrás daquilo que nós queremos. Nós estamos a chegar na reta final do nosso programa e este foi uma conversa e um programa muito inspirador
também para mim, só de escutar o Miller Rodrigues a falar, vê-se que é mesmo um jovem proativo, não espera, mas que vai atrás. Então, gostaria que falasses alguma coisa que ficou por se falar, breves considerações, antes de nós terminarmos o nosso programa. Bem, breves considerações. Primeiro, agradecer, né, a, a vosso canal, a vossa página, por essa oportunidade. Nós é quem agradecemos. Espero que deem também espaço a outras pessoas, a outros jovens como eu, né? E para aqueles miúdos, ou atletas, ou jovens que pensam um dia ser futebolista, que não parem, né? Continuem a trabalhar. Para quem não está numa equipe ainda organizada, procure uma equipe organizada para que possa aprender, para que possa se formar e futuramente dar um salto e chegar então aos cenas para poder ser jogador de futebol. Redes sociais, contactos telefônicos para quem quiser contactar o Miller, para quem quiser apoiar o Miller ou a organização em que está inserido. Bem, contactos do Miller Rodrigues 944 98 38 68. Este número também é do WhatsApp, Facebook Miller Manuel Rodrigues, em outras redes o nome é o mesmo. Muito obrigado pela sua presença e a participação no programa Production. Bem, eu agradeço e muito obrigado também. É isso, pessoal. Aqui foi mais uma entrevista. Desta vez viemos entrevistar um jovem muito promissor a nível da cultura e do desporto nacional. Miller Rodrigues foi o nosso convidado de hoje. E já agora, se tu que também quiseres fazer parte desta família, deste canal, queres ser o próximo a ser entrevistado, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, TV Cultura Angola, Programa Production. É só deixar a tua mensagem e a gente vai lá, fazemos uma entrevista contigo. Para si que ficaste em casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por tudo que tens feito pela TV Cultura Angola. Essa é mais uma entrevista, nós estamos a terminar. Se tu é novo neste canal ou ainda não se inscreveste, subscreva, põe like, deixa seu comentário, deixa seu parecer sobre a TV Cultura Angola, o que é que vocês gostariam de ver ou quem gostariam de ver na TV Cultura Angola. TV Cultura Angola, contamos histórias reais de pessoas reais. Tamo junto, família. Boa. The Chosen Productions.